A Teologia Política nas Filosofias de Máximo Cacciari e Roberto Esposito. A relevância da questão da teologia política e sua relação com o paradigma biopolítico e a utopia, também do ponto de vista prático, consiste no fato de que ela pode nos esclarecer sobre o crescente poder dos grupos religiosos na cultura política atual. Diante disso, os pensamentos dos referidos filósofos é uma possibilidade para pensar a teologia política como um problema filosófico no contexto do retorno do poder religioso. A pesquisa começa a partir do pensamento da secularização não ser só um fenômeno religioso, mas atingir a cultura filosófica contemporânea. Muitos conceitos que na sua origem são religiosos são recuperados para pensar a condição da filosofia política moderna. Na filosofia italiana contemporânea, Roberto Esposito e Máximo Cacciari têm se preocupado de pensar a questão da teologia política e suas vinculações teóricas com o paradigma biopolítico e com o conceito de utopia. A partir de Roberto Esposito e Máximo Cacciari, pergunta-se: é possível pensar a filosofia política para além da teologia política? A teologia política, como signo de secularização da cultura, se opõe ao paradigma biopolítico? A aceitação acrítica, tanto da teologia política quanto da biopolítica, gera a banalização da vida humana? Dividido em 3 tópicos, no primeiro tratamos a polissemia do termo teologia política e como ela atesta uma relação entre política e teologia pertencente tanto ao campo da revelação quanto ao campo filosófico-social. É um elemento constitutivo da estrutura política e do dinamismo religioso. No segundo tópico, o foco é sobre o que necessita ocorrer para que os cidadãos que vivem sobre esse regime se revoltem e comecem a reivindicar uma mudança no funcionamento governamental. Qual o comportamento negativamente dominador do governo origina problemas sociais, de forma a incitar alertas e revolta por parte da população, ao ponto de surgirem requerimentos de alteração da disposição político-administrativa e, porventura, até uma completa mudança do regime político. E sobre as ações de São Paulo em embate com o Império Romano e suas ações que estavam contribuindo para a banalização da vida humana. E para isso, ele usa as escrituras sagradas e a figura do cátedro. No último tópico, temos a discussão sobre a utopia e seu funcionamento. Nesse espírito renascentista, mesmo bebendo do humanismo e suas luzes revolucionárias, a figura da utopia ainda passa por interpretações com resquício dos séculos anteriores. Essa soberania adquirida capaz de alterar a sociedade deveria ter forças operantes nela que possuíssem orientações divinas. Aqueles que conseguiram aspirar a um projeto tão grandioso certamente estavam destinados a isso. Entretanto, esse pensamento é anterior e não se aplica ao que pretende a ideia utópica. A utopia é paradigmática e não profética, trabalha com a praxis e não se conecta com o Logos Dei. Dentro da utopia, não podemos apontar a presença de um caráter profético. Na verdade, encontramos um distanciamento do divino ao não admitir a ideia de salvação bíblica, divina. A ideia que somos apresentados é a de salvação política, isto é, um sistema de pensamento, a racionalização de ideias, daí o título do tópico. Ao considerarmos a grande batalha contra o individualismo e a necessidade da abdicação de alguns direitos em prol do bem comum, é possível entender como a utopia em sociedades modernas contemporâneas se torna um sonho ideal e não um viável projeto a ser realizado no agora. A necessidade que os indivíduos alinhem seus interesses a fim de evitar que o individualismo fragmente o projeto utópico, ou seja, haja contrário aos benefícios da sociedade, se torna um árduo obstáculo a ser superado nessa empreitada. Esse paradigma biopolítico existe a despeito dos pontos de vista escolhidos, isto é, se o centro da questão traz como guia a teologia, ao abordarmos os embargos sociais, iremos desaparar e seremos obrigados a voltar nossa atenção para a biopolítica. E ainda que o guia da questão for a política, para solucionar as mazelas sociais, também precisaremos entender o funcionamento ou o que está impedindo o aparelho biopolítico de funcionar devidamente, pois é esse mecanismo, independentemente de qual vertente escolhermos para abordá-lo, que irá elucidar a questão. Em que momento nos destituímos do pensamento capaz de nos blindar da banalização da vida humana, com a qual vivemos, convivemos, afirmamos e na qual nos afundamos? Obrigada.